daquilo que nós vimos no domingo. Pega a sua Bíblia, Provérbios capítulo 18, está do ladinho aí, no nome de Jesus. Livro de Provérbios, capítulo de número 18, fácil de você encontrar aí na sua palavra de Deus. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 18. É fácil de você conseguir encontrar aí na sua palavra de Deus. Isso, em nome de Jesus. No versículo de número 19, diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Isso aqui é verdade. São duas coisas aqui que são importantes. Primeiro, a Bíblia diz que aquele que é ofendido, e a ofensa ela vem no coração, é mais difícil de você conquistar. Nós, no domingo, falamos sobre relacionamento, casamento, a instituição casamento. E quantas pessoas que um dia foram feridas num relacionamento, e a pessoa ela já não quer mais, vamos dizer assim, ela não quer nenhum relacionamento, porque às vezes ela perdeu ali a confiança, uma ofensa alcançou o coração, e ela não quer se relacionar. Isso pode ser no âmbito de amizade. Quantas vezes uma pessoa que você menos espera, ela, sei lá, te passa a perna. Às vezes a pessoa que trabalha com negócios, quantas vezes acontece isso? Às vezes no âmbito de amizade isso acontece. Então a Bíblia diz que a pessoa que é ofendida é mais difícil de conquistar. É como se ela se fechasse para muita coisa. Mas nós temos que tomar um cuidado, é óbvio, que não podemos estar exposto, e essa é a nossa mensagem. Temos que aprender a guardar o nosso coração. Não podemos permitir que situações externas possam alcançar a nossa vida e nos tirar da direção de Deus. A Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai, eu tenho que estar em sobriedade, eu tenho que estar no controle de todas as minhas emoções. Eu lembro que uma coisa que sempre falou no meu coração quando eu vim para a igreja, que foi para a liberdade que Jesus me libertou. Essa palavra sempre esteve na tábua do meu coração. Ou seja, eu não posso permitir que muitas das coisas desse mundo possam me prender. Eu tenho que estar no controle de tudo, das minhas emoções, das minhas ações, de tudo. Eu tenho que ter esse domínio próprio. Por isso que Deus dá a cada um de nós o fruto do Espírito Santo. Por isso ele diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Ele faz aqui uma alusão, isso era da época, porque naquela época as cidades eram isoladas. Nós pegamos Jericó, por exemplo, que tinha uma grande muralha. Ou seja, ele faz essa comparação que é como uma cidade fortificada, que não pode ali ser alcançada. Mas a questão é, por que eu permito que a ofensa alcance o meu coração? Nós somos cercados, como disse, de pessoas. E às vezes pessoas numa maldade, vou usar dessa palavra, às vezes na inocência, elas tentam nos ferir e usando palavras. A Bíblia diz que há pessoas que as suas palavras são como pontas de espada, que machuca, às vezes que magoa, que vai no momento onde a pessoa ela não está tão bem, está enfrentando uma luta, emocionalmente está com o emocional abalado. E naquele instante, Satanás sempre envia os mensageiros. Nós olhamos para a Bíblia, vamos lembrar de Ana e Penina. Na cultura daquela época, era costume, quando a mulher ela não poderia engravidar, para perpetuar a geração, para que pudesse vir os descendentes, permitia-se que o marido ele se casasse com outra esposa, no âmbito para que pudesse gerar herdeiros. Isso era costume daquela época. E nós olhamos o que aconteceu em relação de Ana, Penina e Eucana. Que todas as vezes que Penina ia subir à casa do Senhor, que era costume deles de ano em ano, a Bíblia diz que Penina se levantava contra Ana, e Ana permitia que aquela ofensa alcançasse o coração dela. Por isso, todos os dias, irmãos, o diabo ele tenta ofender, vamos dizer assim, ferir, machucar o nosso coração. E ele vai usar pessoas, ele vai usar situações. Às vezes vai usar, sei lá, um vizinho, e às vezes nós temos que ter a sabedoria de lidar com essa situação. Tem que ter ali a sabedoria. Tem coisa que passa do limite também, eu sei disso, mas voltando à nossa mensagem, eu não posso permitir que a ofensa ela alcance o meu coração.
Por quê? Aí a Bíblia fala a segunda parte. As contendas são como ferrolhos de um palácio. Como assim? Quando você fecha a porta, às vezes você vai no Centro Velho de São Paulo, você anda ali pelo Centro Velho, e você vê aqueles prédios com aquelas portas do quê? De ferro enormes, gigantescas. Você vê que você pega aquela porta, é ferro puro. Até para você conseguir fechar, você vê que ela é como as nossas portas de hoje, que choveu, no outro dia já está enferrujada. Não, ali é diferente. Então, quando você fecha aquilo faz uma separação. Quem está fora não entra e quem está dentro não sai. É isso que a Bíblia diz, que as contendas, elas geram separações. Elas vão gerar problemas. Por isso que eu preciso de um coração, como diz Provérbios 4, 23, guarda o seu coração do quê? De tudo. Nós temos que guardar o coração de todas as coisas. Mas vamos um pouquinho mais à frente. No livro de Lucas, no capítulo de número 17, pega aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, porque quando nós não guardamos, algo acontece, irmãos. Lucas, capítulo de número 17. Jesus está falando algo e vai ilustrar bem aquilo que nós queremos tratar hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 17. O versículo, eu vou ler a partir do versículo de número 3. Achou aí? Diz, olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, e se ele arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes, no diga. E 7 vezes no diga, vier ter contigo dizendo, arrependo-me, o quê? Perdoa-lhe. Aí diz assim, e disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos o quê? A fé. Quando nós olhamos o perdão na Bíblia, ele quer dizer dívida, irmãos. Todas as vezes que nós não perdoamos, nós estamos em débito. Isso aqui é importante para nós. O perdão, ele não é opcional. O perdão é um mandamento, é uma direção de Deus. Eu sempre falo isso por quê? Porque há pessoas que não merecem o perdão, que não merecem ser perdoadas por Deus, que não merecem receber o nosso perdão. Só que é uma obediência de Cristo. Por isso o perdão, ele não é merecimento, tem pessoas que não merecem, é obediência. E o nosso coração, ele precisa sempre estar disposto a perdoar. Eu entendo que quando os discípulos vão a Jesus perguntando quantas vezes eles perdoariam, e Jesus diz, perguntam-se 7, eles dizem 70 vezes 7. Jesus mostrando 2 coisas. Primeiro, mostrando que nós temos que buscar de Deus um coração disposto a perdoar. O homem natural, às vezes, ele não consegue. E não quer dizer que você vai perdoar aquela pessoa, isso eu vou falar fora do âmbito casamento. Eu vou falar no âmbito amizade. Casamento é diferente. Que você vai perdoar aquela pessoa e você vai querer ter relações com ela no aspecto de relacionamento. Não. Às vezes você pode perdoar, você não pode ter nada no coração. Quando você ouve a voz dela, não mexe com você. Quando você a encontra, você conversa com ela naturalmente, mas assim, aquele vínculo de amizade que você tinha, você já não tem mais. Às vezes não é possível você manter. Não é que você tem que perdoar e ficar. Não, às vezes não tem como. Você não tem nada no coração contra aquela pessoa. Por isso eu diz fora do âmbito do casamento, que é diferente. E quando Jesus ele diz, olha, 70 vezes 7, mostrando que nós temos que ter um coração sempre disposto ao quê? A perdoar. Não que vá acontecer isso, eu creio que não vá, mas isso me dá a inclinação de ter um coração disposto a perdoar. A segunda coisa que Jesus me mostra, se Jesus ele diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, isso mostra o homem. Isso mostra um homem, no sentido genérico, que é falível, que comete erros, que comete falhas e constantemente vai precisar do seu perdão. Por isso que eu preciso aprender a fazer separação de algumas coisas e não deixar que ofensas ela venham alcançar no meu coração. Presta atenção, irmãos. Nós temos que buscar de Deus para que nós venhamos aprender a fazer separação daquilo que é inocência e daquilo que é maldade. Tem pessoas, desculpe, que elas fazem por quê? Maldade.
Ela é maldosa, pode ser uma ação do inferno, pode ser uma ação do diabo, muitas vezes é a maldade da própria pessoa. Mas tem situações que às vezes não é, às vezes a pessoa é inocente. Às vezes ela fala alguma coisa e quando ela vê, ela já foi, já falou, já. Ela muitas vezes nem percebe. Por isso eu preciso aprender e ter um coração disposto a perdoar. Por quê? Olha, vamos um pouquinho na Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Pega aí, por gentileza. Hebreus, é o capítulo de número 12. O versículo de número 15. Hebreus, capítulo de número 12, o versículo é o versículo de número 15. Eu vou ler o 14, que eu li de manhã também. Diz assim, Hebreus 12, 14. Diz, segui a paz com todos, com os que são da igreja, aqueles que não são. Segui a paz com aquele que é contencioso, aquela pessoa que é difícil, às vezes, de lidar com ela. Porque assim, irmãos, uma vez eu estava assistindo um documentário, eu sempre trago, às vezes eu assisto algumas coisas, eu sempre trago para o âmbito espiritual, trazendo para a Bíblia, para o dia a dia, para que venha acrescentar. E ele foi num terreno, mais ou menos do tamanho aqui da igreja, e tinha vários cachorros. Aí abandonaram os cachorros estavam com fome, magro, debilitado, doente, alguns cachorros presos só pela corrente, não tinha coleira, então estava na carne viva. Então, assim, aí eles foram, uma equipe, para pegar aqueles cachorros para tratar, tirar eles daquele lugar ali. E aí, quando um dos veterinários ele foi pegar um dos cachorros, o cachorro era até pequeno, quando ele baixou para pegar, o cachorro mordeu ele. E aí, na hora que ele mordeu, ele pegou o cachorro, você viu que ele não, vamos dizer assim, ele não bateu no cachorro, no sentido, mas por que o cachorro mordeu ele? E aí eu fiquei pensando, no meu coração eu fiquei pensando. E aí depois, lá na frente, quando eles tiraram, depois eles cuidaram, passando algum tempo depois, aquele mesmo cachorrinho que estava ali, o comportamento dele já havia mudado. Por quê? A pessoa que normalmente, aí voltando para a nossa mensagem, que é ferida, ela vai começar a ferir também. O bichinho foi tão machucado, tão maltratado, que ele não sabia fazer diferenciação daquele que queria ajudar ele ou daquele que queria maltratar ele. Porque, com certeza, a pessoa que cuidava devia maltratar ele. E quando o veterinário abaixou, o que ele pensou que ia fazer? E ele mordeu. Às vezes tem pessoas que são assim. A pessoa está tão ferida, está tão machucada, que às vezes ela começa a ferir outras pessoas. Precisa de um coração alcançado por Deus. E nós temos que ter esse discernimento, essa sabedoria, para perceber isso. Às vezes é necessário, de uma forma assim ampla, às vezes suportar algumas coisas. Às vezes é criancice, às vezes é meninice, às vezes é um momento da pessoa, é um instante que ela está ali, aconteceu alguma coisa, mas você sabe que ela não é assim, ela não tem esse comportamento, ela não age dessa forma. Mas quantas vezes nós não guardarmos o coração se ofende. Ficamos ali chateados, queremos pagar da mesma forma, queremos agir e pagar da mesma moeda. Por isso, quando Jesus nos mostra, ele diz, seguir a paz com todos. Nós temos que buscar isso de Deus. A palavra do Senhor diz, se depender de mim, se depender de vós, a palavra do Senhor diz, nós temos que seguir a paz com todos. Tende paz com todos os homens. A Bíblia diz que eu sou aquele, irmãos, que tira a lenha do fogo, que não vai colocar a lenha no fogo. Eu sou aquele que vai tirar a lenha. A palavra do Senhor diz que nós somos pacificadores, bem-aventurados pacificadores. O que é ser um pacificador? É semeador de paz. É aquele que vai colocar aquilo que nós conhecemos nesse mundo, panos quentes. Já ouviu falar disso? Sim ou não? Vai colocar panos quentes. Não é aquela pessoa que vai colocar lenha, vai jogar gasolina no fogo. Do lado aí você tem o livro de 1 de Pedro, capítulo de número 3, que eu vi no culto das 10, no domingo. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos de número 7. Por que eu não posso permitir que a ofensa ela entre no meu coração?
Quando nós lidamos com relacionamentos, isso é algo tremendo e o que a Bíblia ela declara. 1 de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 7. Achou? Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai, ou seja, vivei com ela, com a esposa, com entendimento, com prudência aqui, dando honra à mulher. A palavra honra, nós vimos, quer dizer respeito, honrando a esposa, respeitando a esposa, como vaso mais fraco. Como sendo vós seus cordeiros da graça da vida, vamos ler junto? Para que as suas orações não sejam impedidas. Olha como uma questão humana, ela atrapalha o âmbito espiritual. Olha porque Satanás, quando se coloca em relação de relacionamentos, ele leva a pessoa a ter um comportamento, porque ele sabe que quando nós não perdoamos, e aí tem aquela coisa, muitas vezes um de bico para o outro, vivendo na mesma casa, um para um lado, outro para o outro, ou quando passa, outro baixa a cabeça, às vezes pode acontecer. Por isso a Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira. E na minha cabeça, quando eu vi a primeira vez esse texto da Bíblia, eu fiquei pensando assim, o sol nasceu, e quando o sol está se pondo, eu falei, meu Deus, eu não posso, tem que ir lá. Amor, vem cá, não fosse o caso. Vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver esse negócio logo. No sentido, ou seja, não permita que uma situação ela vá se prolongar. Ela vá se prolongar, porque muitas coisas podem acontecer. Primeira, em relação da sua oração diante de Deus. É como se Deus orasse assim e falasse, olha, eu não posso ouvir a sua oração, por quê? Porque você feriu a minha filha. Imagina, a mulher é filha de Deus, o homem é um filho de Deus. Olha que coisa, para que as nossas orações elas não sejam impedidas. Por isso que a maior estratégia do inferno hoje, irmãos, é que o seu coração venha se ofender. Às vezes com seu cônjuge, às vezes com alguém da família, que é difícil de lidar com aquela pessoa. Vou colocar essa palavra que tem um gênio, um temperamento às vezes forte, que você tem que saber ali contornar a situação. Por isso que se depender de mim, eu preciso ter paz com todos. Mas olha o que Jesus ele diz mais, Mateus capítulo 6. Livro de Mateus, capítulo de número 6, o versículo de número 14. Pega aí no nome de Jesus. Mateus, é o capítulo de número 6, o versículo é o versículo de número 14. Isso, vamos lá. Em nome de Jesus, Mateus 6,14. Achou aí? Diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Jesus, olha que coisa, irmãos. Porque é perdoando que se é perdoado. Nós queremos o perdão de Deus, mas quantas são as vezes que nós não queremos perdoar? Porque o coração se ofendeu. Às vezes a pessoa ela machucou você. Às vezes fez algo que não deveria ter feito. Por isso que nós temos que buscar de Deus, para que Deus nos dê um coração sempre disposto a perdoar. Para que o nosso coração venha sempre estar guardado por Deus, estar guardado por Jesus, para que ele não venha se ofender. E nós mesmos venhamos ser prejudicados por algo que pode nos cercar e nos cercará pelo resto da nossa vida, porque nós lidamos com pessoas todo santo dia. Nós lidamos com pessoas todo santo dia. Vamos mais um pouquinho. No livro de Marcos capítulo 11, está do lado aí. Livro de Marcos, é o capítulo 11, versículo 25 e versículos de número 26. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo de número 25 e versículo de número 26. Olha o que Jesus ele diz aqui. Marcos 11, 25, diz, e quando estiverdes orando, o que a Bíblia diz? Perdoai.
Nós percebemos que a oração, quando nós entramos na presença de Deus, normalmente, quando a pessoa fala com Jesus, ela pede a Deus perdão pelos seus erros. Não digo pecado no aspecto sexual. Às vezes a pessoa pecado acha que é só isso. Não. Às vezes uma coisa que ela fez, Deus, eu não deveria ter falado aquela coisa, me perdoe. Ela pede perdão para Deus. Davi, no Salmo 19, diz, Senhor, me perdoa por aquilo que é oculto, por aquilo que eu nem sei. Se eu cometi um erro que eu não lembro, Senhor, me perdoa, oração de Davi. Sempre querendo ter um coração nas mãos do Senhor. Porque às vezes nós erramos, pecamos por pensamentos, por ações, por omissões, de várias formas. Aí Jesus diz, quando estiverdes orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas, mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará, olha que coisa, as vossas ofensas. Por isso que quando o coração ele se ofende, ele se fecha. Quando o coração se ofende, é como a Bíblia diz, ofensas são como ferrolhos, a pessoa se tranca. Ela não permite ninguém entrar, e muitas vezes nem Deus. Nem o Senhor consegue alcançar o coração. Só que a Bíblia diz, irmãos, que eu preciso liberar perdão se houver verdadeiro arrependimento. Se houver sinceridade daquela pessoa. Porque tem pessoas, irmãos, que elas são, vamos dizer assim, repetitivas em algumas coisas. Às vezes não é um arrependimento, é um remorso. Não é algo verdadeiro. Às vezes ela omite, às vezes ela esconde. Se a pessoa chega para você e ela oculta e ela esconde, é o problema dela e Deus. Você não tem nada com isso. Você só não vai guardar absolutamente nada no seu coração. Você não vai ter absolutamente nada no seu coração. Mas algo que somente Deus pode fazer. No livro de João, no capítulo de número 16, a Bíblia ela nos mostra que a ação de Deus no coração do homem o leva ao arrependimento. Quem nos convence, irmãos? A Bíblia diz, João 16, 8. Pega aí na sua Bíblia. Olha o que Jesus está falando. João, capítulo 16, verso de número 8. Quando ele vier, convencerá o quê? O mundo. Do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem é ele? O Espírito Santo. Por isso que é o Espírito de Deus que nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, que nos dá um coração disposto a perdoar, que nos dá um coração disposto a liberar perdão. Porque às vezes a pessoa ela não pede perdão, pode ser por causa de um orgulho, ela não quer reconhecer em relação dos teus erros, mas eu creio para mim que o princípio de uma mudança é reconhecimento de um erro. Porque quando eu olho para mim e eu vejo se alguma área da minha vida está errada, e eu percebo isso, eu vou buscar corrigir esse erro. Esses dias eu fui levar o carro para trocar o óleo, até no irmão Rafael aqui da igreja, e aí eu deixei o carro lá. Não, fiquei com ele lá, que era rapidinho, levei o carro para trocar, só que quando ele abriu, tinha uma parte de plástico do carro que estava vazando, estava trincado. Ainda bem que eu levei lá, que se fosse outro lugar, eu passava por cima, eu não ia nem ver. Ou seja, se aquilo não fosse corrigido, e o reservatório de água do carro já estava abaixo, o que aconteceria? Poderia até fundir o motor do carro, superaquecer o carro. Às vezes ia estar num lugar que não teria acesso ali, estouraria aquilo ali, não teria o que fazer. Ele viu, ele corrigiu e resolveu o problema. Para que nós venhamos mudar, irmãos, nós temos que perceber se há algo na nossa vida que necessita ser mudado. E a presença de Deus. Deus, me dá sabedoria para mudar isso. Me ajuda a vencer isso. Por isso, a ação do Espírito Santo no coração do homem o convence do pecado. O que é o pecado aqui? O pecado é toda desobediência à palavra de Deus. É o Espírito de Deus que nos mostra e fala, olha, isso aqui não está certo. Quando ele, o Rafael, na sua habilidade como mecânico, ele olhou e na hora ele já viu, falou, não, isso aqui está errado, isso aqui precisa ser corrigido.
Por isso, o Espírito de Deus, melhor do que qualquer um, ele conhece a cada um de nós. E é ele que nos ajuda, é ele que nos fortalece. Por isso, João diz que quando ele vier, e ele já veio, diga graças a Deus. E a Bíblia diz que ele habita sobre a nossa vida. Por isso que a cada dia ele vai nos corrigindo. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus tira o coração de pedra, aquele coração endurecido, aquele coração petrificado, e nos dá um coração de carne, um coração disposto a ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra. Por isso, o perdão, ele não é opcional, irmãos. Mas quantas são as vezes, e não vai ser a última, o nosso coração vai ser ferido. Constantemente, pessoas, situações vão nos cercar que vêm para ferir o nosso coração. Primeiro, eu não posso permitir. Eu tenho que aprender a guardar o meu coração. Eu tenho que aprender a separar algumas coisas. Eu tenho que ter essa direção de Deus. Eu tenho que perceber, vamos dizer assim, enxergar muito além do que os olhos podem ver. Saber se isso não é uma ação do inferno ou se é a própria pessoa. Ou se não é uma ação da própria pessoa, ou muitas vezes se é uma meninice daquela pessoa, que você simplesmente releva. Olha o que diz Provérbios, eu já vou terminar. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa buscar de Deus, para que Deus te dê um coração disposto a perdoar. Busque, ore. Provérbios capítulo 10, versículos número 12. Provérbios 10, 12. Diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Duas coisas: o amor que provém de Deus e o ódio proveniente do homem e do diabo. O ódio do coração, ele só leva a contendas. Por isso eu preciso perceber o que eu quero que seja semeado e que permaneça no meu coração. Já viu alguém falar assim: nossa, odeio aquela pessoa? Já viu alguém falar assim? Misericórdia, tem que orar. Fala: Jesus, não. Ainda que o meu coração queira se portar dessa forma, a tua palavra me manda amar aquela pessoa.